E hoje nós vamos falar sobre essa essência dessa campanha, sobre a prevenção ao uso de drogas. Especialmente vamos entender a relação entre o uso de drogas e as doenças que podem surgir por conta disso. Há muitas comprovações já que mostram que há doenças que são diretamente relacionadas ao uso de drogas, lícitas e ilícitas. Nós não vamos falar apenas sobre as ilícitas. Álcool e cigarro também são drogas. Permitidas à venda, mas são drogas, com prejuízos à saúde. E a gente vai conversar sobre tudo isso no programa de hoje, com o objetivo de entender para prevenir. Inclusive, porque esse é um tema fundamental nesta semana de conscientização. Hoje, dia 26 de junho, é o Dia Internacional de Combate às Drogas. Por isso, essa escolha de tema para o Viver é Melhor, que traz para você algumas informações para iniciar essa discussão. Segundo dados do Relatório Mundial sobre Drogas da ONU, Organização das Nações Unidas, 243 milhões de habitantes do planeta Terra usam drogas ilícitas. E a gente nem colocou aqui na conta as lícitas, porque se a gente for falar sobre álcool e cigarro, aí a gente aumenta esse número em muitas dezenas, centenas, milhões de pessoas. Você conhece alguém que usa drogas, lícitas ou ilícitas? Você sabe como ajudar? Você tem percebido, e todo mundo tem percebido isso, como os jovens estão utilizando cada vez mais tipos diferentes de drogas e quantidades maiores ainda? Hoje nós vamos conversar sobre essa questão, sobre as drogas que estão sendo mais utilizadas pelos nossos jovens e as doenças que podem surgir a partir disso. Uma conversa muito séria. E se você tem perguntas sobre o assunto, pode mandar para a gente. Teremos espaço para esclarecer as suas dúvidas. E você não precisa se identificar. Nós sabemos que esse é um assunto muito delicado. E se você quiser fazer alguma pergunta sobre a família, alguém que você conheça, mas não quiser colocar o nome, nem o seu, nem da pessoa, não tem problema. É só colocar a sua cidade e a gente responde mesmo assim, porque o importante é você tirar a dúvida, para poder ajudar de verdade. Então o espaço está aberto. Ligue 0310 07940, mande mensagem para o nosso WhatsApp, 99801-1242, código de acesso 11. E responde hoje todas as nossas perguntas a nossa convidada, doutora Aide Frida, que é psiquiatra. Doutora Aide, boa tarde, seja bem-vinda ao Viver Melhor. Muito obrigada por estar aqui, por favor, doutora. A doutora Aide é pós-graduada em neuropsicogeriatria pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, atua no Hospital Santa Mônica, aqui em São Paulo. Doutora, muito obrigada por estar aqui. Seja bem-vinda. Obrigada. Falar sobre esse assunto é sempre um desafio. E a gente já começa falando sobre uma discussão que muitas vezes as pessoas não dão tanta importância, que é o fato de nós termos drogas ilícitas que preocupam, mas nós temos drogas lícitas e que são tão prejudiciais quanto as ilícitas. Muitas vezes, inclusive, alguns pais falam assim, meu filho toma álcool de vez em quando, ou fuma, mas tudo bem, não é maconha. Porque é como se maconha fosse aquela porta de entrada para as drogas. E, na verdade, já me ensinaram que álcool e cigarro são portas de entrada para as drogas. Explica para a gente mais sobre isso, doutora. Drogas lícitas, ilícitas e por que todas elas são prejudiciais. A gente vê nas estatísticas mais recentes que 22% dos jovens já usaram algum tipo de substância psicoativa. Né? E aí, dentro das substâncias psicoativas, é o que você falou. Tem as drogas lícitas e as ilícitas. Né? Lícita é a cafeína, por exemplo, o cigarro, o álcool. E as ilícitas, principalmente, maconha, cocaína, crack, solventes, drogas sintéticas, LSD, enfim. E a gente tem visto um aumento no número de casos, né, de usuários ou de pessoas que experimentam. Algumas das hipóteses talvez seja pela facilidade de acesso, né? Então, a questão da globalização, a questão da industrialização, do aumento das pessoas nas capitais, ficou cada vez mais barato comprar droga. Né? Então, com R$1 você compra um cigarro de maconha um dia. Esses são possíveis fatores de aumento. Uma outra questão que a gente fala também é que de 2006 para cá, houve uma despenalização do uso da maconha. Então, houve um aumento de 2%, mais ou menos, da quantidade de usuários com essa despenalização. Né? Então, se despenaliza, começa a facilitar, as pessoas começam a achar o que você falou, cigarro agora é natural, álcool é natural, daqui a pouco é maconha, porque eu estou querendo pensar sobre essas questões agora de descriminalizar. Então, a gente vê que o acesso vai aumentando, os riscos vão aumentando. Proporcionalmente. A gente não pode pensar que esse tipo de discussão, ou de decisão, ou de banalização mesmo que acaba acontecendo, não traz consequências. Traz consequências pessoais para a pessoa que usa,
familiares, sociais e isso para a saúde pública. Então, a gente não pode discutir apenas de uma forma superficial, até inocente. A gente tem que discutir mesmo, para entender que é um prejuízo para a vida de todas as pessoas, prejuízo da sociedade. E a gente conversando sobre isso, inclusive porque, assim, é um assunto que preocupa. Todo mundo se preocupa com isso. Mas a gente tem que perceber que tem que se preocupar cada vez mais cedo. Vendo os dados sobre o assunto, a gente vê que o uso de drogas, inclusive, começa bem cedo, muitas vezes. Não é? Sim, a média de uso pela primeira vez de cigarro e álcool, ela é em torno de 12%. Quer dizer, a média significa que tem gente com 8 anos experimentando, enfim, mais nova, é uma média. Né? Aos 13 anos, são crianças praticamente. A partir de 8 anos de idade, a gente já tem registro de crianças que experimentam álcool e cigarro. Sim, e são drogas lícitas, né? Então, por isso a preocupação em ser lícito ou não ser lícito, quer dizer, a gente vê que quanto mais isso vai acontecendo, mais precoce o uso acontece. Com 13 anos, essas pessoas já estão fumando maconha, quer dizer, com álcool, cigarro, maconha, e a progressão é que vá para a cocaína. A média do primeiro uso no Brasil de cocaína é aos 14 anos, por exemplo. Né? Então, que é bem cedo. Sim. E falando das questões de droga lícita e ilícita, por exemplo, o álcool, hoje a gente sabe que 54% dos brasileiros usam álcool pelo menos uma vez por semana. Né? E, assim, a pessoa acha que não tem problema, mas só de usar uma vez por semana e usar de forma compulsiva já traz diversos problemas. Então, o alcoólatra não é só o que bebe diariamente. Né? O álcool traz vários riscos, mesmo usado semanalmente. Né? E desses 54%, 10% dos homens do Brasil são considerados, têm critérios para alcoolismo, e 3% das mulheres. Então, quer dizer, o álcool também é uma preocupação grande que a gente tem que ter de prevenção. E muitas vezes as crianças e jovens têm acesso a essas drogas dentro de casa. Então, a gente tem que manter essa vigilância. Ah, tem qualquer história. Eu prefiro que beba em casa do que na rua. Não adianta. Quando estiver na rua, vai beber do mesmo jeito. A gente também não pode ser ingênuo. A gente sabe que é o que acontece. Então, a gente tem que ter esse tipo de vigilância, porque a prevenção começa dentro de casa. Agora, doutora, dentro do perfil jovem, quais são as drogas mais consumidas no nosso país? Então, em primeiro lugar, nas últimas estatísticas, são álcool e o tabaco. Em segundo, vem maconha, haxixe, skunk, que são derivados do canabinoide, são canabinoides também. Em terceiro lugar, os solventes, que é cola, gás de isqueiro, gases inalatórios. Drogas inalantes. Em quarto, a cocaína. E em quinto, já os benzodiazepínicos, que são calmantes receitados por médicos. Só que a gente considera, no caso dessa estatística, as pessoas que usam sem prescrição médica. Né? Sempre tem um vizinho que dá um remedinho, calmante para um, para outro, sem ser o médico. Isso é muito perigoso também. Então, essas são as drogas. A gente vê que não dá para bobear com nada. Né? Remédio dentro de casa. De criança a gente esconde, de jovem tudo bem? Não. De jovem a gente tem que esconder também, especialmente se eles sabem qual é o efeito daquele remédio. Isso tem crescido no Brasil, se a gente for pesquisar na internet, no mundo inteiro. Cada vez mais jovens que usam medicamentos controlados para terem os efeitos psicoativos desses medicamentos. Tem que ter cuidado mesmo. Agora, para a gente começar a discussão sobre um grupo específico que a doutora destacou, e a gente vai agora para o primeiro grupo de drogas ilícitas. Vamos falar da maconha e das outras drogas também dessa mesma família, digamos assim. De acordo com o relatório global do Escritório das Nações Unidas sobre drogas e crime, cerca de 29,5 milhões de pessoas, 0,6% da população adulta global, usavam drogas de forma problemática e apresentam transtornos relacionados ao consumo, incluindo a dependência. Então, esse é um problema hoje de saúde pública mesmo. São milhões de pessoas, aqui a gente falando de adultos, a gente não está nem falando ainda dos jovens, e de forma problemática, com impactos já que aparecem no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, e quem passa por isso sabe quanto é dolorido, quanto é sofrido. Então, a gente tem que dar atenção para esse tema mesmo. Agora, nesse grupo dos canabinoides, quais são os efeitos desse tipo de droga na saúde desses jovens? Então, quando a pessoa começa a usar, o que ela costuma sentir é um relaxamento, um afrouxamento das ideias, uma sensação de bem-estar, de prazer. Porém, conforme ela vai usando, precisando cada vez mais da droga, isso vai ficando, as sensações boas vão diminuindo, né? E o que vai ficando é a perda de concentração, a dificuldade que a gente chama das funções executivas, que é, para eu trabalhar, eu preciso planejar, pensar o que eu vou chegar, vou fazer assim, assim.
Então, o planejamento das coisas, isso dificulta muito, você não consegue se organizar para fazer o que você tem que fazer. A volição, que a gente chama, que é a vontade para fazer as coisas. Então, você fica desmotivado para crescer, para se desenvolver, enfim. Essas são até para estudar, muitas vezes tem período que ainda não trabalha, mas está no ensino médio, na faculdade. Cumprir as coisas que tem que cumprir. Então, as consequências no pensamento são mais ou menos essas. Fora quando acontecem transtornos da parte psicótica, né? Então, as pessoas que usam a maconha, elas estão mais propensas a fazer psicose, são delírios. Então, a gente sabe que pelo menos 1 em cada 10 usuários de maconha terá um surto psicótico em 10 anos de uso. Então, as pessoas que usam diariamente, 1 em cada 10, em 10 anos vai ter algum problema com psicólogo. E 10% dos novos casos de esquizofrenia, hoje em dia, a gente sabe que são causados pela maconha. Então, isso é muito grave, porque a esquizofrenia é uma das doenças mais graves na psiquiatria, né? A pessoa fica com muitas dificuldades de vida social, né? De produtividade, enfim, grandes taxas de invalidez. Então, isso é muito grave. 10% dos casos de esquizofrenia são diretamente relacionados ao uso de maconha. A gente tem que pensar sobre isso, porque não tem efeito. Alguns argumentos que muitas vezes até os próprios jovens tentam falar para os pais, é mais leve do que o cigarro, do que o álcool. Tem efeito, sim. E a gente tem que entender que isso pode não ser naquele momento, que para o jovem é muito difícil, né? Naquele momento ele não sente nada, ele só leva em consideração as sensações boas, entre aspas, do uso de drogas. Eles não têm essa capacidade de pensar no que pode acontecer com ele. Então a gente tem que entender e conversar sobre isso. No próximo bloco, a gente vai continuar falando sobre isso, inclusive pedindo a própria experiência da doutora em como é que a gente fala sobre isso com os jovens. Porque chegar com um sermão, não adianta. Como é que a gente faz isso para funcionar de verdade? E a gente vai falar sobre isso contando com a sua ajuda. Então, se tiver alguma pergunta, alguma história para contar, alguma sugestão, pode mandar para nós aqui, tá bom? Peço licença à nossa convidada, a doutora Ede, que está com a gente ao longo do programa ainda para responder mais sobre... Vai conversar com a família não está preparada para isso, não tem informação. Por quê? Ele vai acabar buscando referências em outros lugares. É preciso saber sobre esse tema. Mas eu não dou conta, eu não sei de tudo. Claro, ninguém sabe de tudo. Procure ajuda, converse com alguém, leia mais sobre o assunto na internet, que você consegue entender melhor. A gente continua conversando sobre isso com a doutora Aide. No bloco anterior a gente falava sobre a maconha, que é uma droga muito utilizada pelos jovens, assim, das ilícitas é a que está em primeiro lugar. Tem relação, sim, com o desenvolvimento de doenças. Não é uma droga que é ilesa para a saúde, a pessoa não vai sentir nada. Esse é um conceito, uma informação que está equivocada, então a gente tem que ter isso em mente. Mas tem outras drogas também, que são as estimulantes. E aí a gente tem drogas lícitas e ilícitas nesse pacote, né, doutor? Nas drogas estimulantes, a gente tem o tabaco, a cafeína, e temos também as ilícitas, que seriam o crack, a cocaína, né? Então, a gente sabe que são drogas que causam um efeito de excitação e euforia, a sensação de que você é maior, mais forte, mais poderoso, mais inteligente, né? Então, são drogas que, a longo prazo, elas têm um risco também. Isso no momento, né, no começo. Sobre o efeito. No momento que você está começando a usar droga. E, a longo prazo, tem risco de agressividade, AVC, enfim, são várias doenças que podem ser causadas também pelos estimulantes. E cocaína, que é uma droga ilícita, crack, uma droga que, especialmente nas últimas décadas, tem se tornado cada vez mais comum no nosso país. E não é só entre moradores de rua, não é só entre pessoas que vivem em vulnerabilidade social, porque é uma droga muito barata, e realmente o consumo dessas pessoas é muito grande, mas também acontece em pessoas que têm dinheiro, são de uma classe social com mais recursos. A gente não pode ter esse tipo de preconceito, né, doutora, de achar que tal droga é para gente pobre, tal droga é para gente rica, que só um fica dependente, o outro não. É um problema que é democrático, que acontece em qualquer família quando a gente menos imagina, né? As estatísticas, inclusive, elas falam que os países que têm mais dinheiro têm maiores consumos de droga. Principalmente a cocaína não é uma droga tão barata, né? Então, ela começou como uma droga de elite, né? Quem começou usando nos anos 80 eram pessoas de posses, né? E aí, conforme a degradação vai acontecendo, essas pessoas vão acabando com dinheiro, não são mais tão produtivas, não ganham mais tanto, e vão acabar no crack, que é uma droga muito barata, né? A diferença só da classe social é qual tratamento essa pessoa vai conseguir ter. Porque o
pobre, a pessoa que não tem recursos, ela vai ser mais rápida a degradação. Enquanto que quem tem dinheiro vai poder pagar por uma ajuda, né, de qualidade, com chances maiores de sair do uso da droga. Essa é a única diferença da classe social. Mas isso é quando o problema já está instalado. Então a gente tem que pensar em prevenção para todo mundo. Em todas as idades, em todas as classes sociais, homem, mulher também. Inclusive essa é uma outra questão. As mulheres também têm aparecido mais nas estatísticas do uso de drogas, né? Sim, nos últimos anos, assim, as estatísticas mais antigas falavam de 4 homens para cada mulher. Mas no estado de São Paulo, e principalmente na capital, isso tem aumentado, né? Porque as mulheres hoje em dia estão no mercado de trabalho, são independentes, e aí elas têm uma facilidade maior de acesso. Isso também aumenta provavelmente por essa questão de que o dinheiro tiver ficado em casa, depende do dinheiro do marido, então conforme vai ter mais acesso ao dinheiro, mais chance de usar droga. Então, quer dizer, não tem nada a ver com classe social, realmente, quanto mais dinheiro, mais chance você perde. Agora, voltando a pensar nessas drogas, desse grupo das drogas estimulantes, a gente discute muito essa questão de que são drogas que a pessoa ela fica dependente muito rápido, especialmente do tráfico, que assim que ela sai do efeito da droga, ela fica tão para baixo, tão deprimida, que ela quer voltar de novo àquela sensação de poder, né? Aquilo que a senhora descrevia para a gente há pouco. Essas drogas realmente têm um impacto maior na vida das pessoas? Acho que para explicar isso é importante dizer assim, da questão de, primeiro, quanto mais cedo você experimenta, mais maturo está o teu cérebro. Então você imagina assim, como é que eu pego uma pessoa que com 14 anos, ela não está legal, ela cheira cocaína em segundos, ela tem uma sensação enorme de prazer, de bem-estar. Teve um acesso muito fácil, quer dizer, eu quero prazer, eu vou e compro o cheiro e eu sinto prazer. Como é que você ensina essa pessoa depois que, para conquistar, como a gente conquistou, uma faculdade, uma conquista de um relacionamento, alguma coisa de felicidade alguma da coisa vida? de felicidade, a gente planeja, a gente investe, né? A gente vai atrás de tudo isso. Tem que lidar com a frustração, Se tem que frustra. encarar o problema e não fugir dele. Então, Sim, e a longo prazo você tem prazer. Esse cérebro que experimentou o prazer muito rápido, muito cedo, ele não entende isso. Então é muito difícil depois você conseguir reorganizar a parte cognitiva para entender que o prazer das coisas não são imediatas. ele aprende errado, Ele aprende errado. porque é um cérebro que está aprendendo como reagir diante dos problemas da vida. E em vez de aprender do jeito certo, que é lutando, resistindo, pedindo desculpa, tentando de novo, ele aprende pela fuga e pela dependência. Isso. E aí, assim, como você disse, a diferença do crack e da cocaína, né? Por exemplo, quando você aspira cocaína, você tem uma quantidade de vazio sanguíneo no nariz que é muito menor do que a quantidade de vazio sanguíneo no pulmão. Então, assim, a concentração de droga e a quantidade que você consegue consumir é muito menor que inalação de aspiração pelo nariz, que é nasal. Né? Chega uma hora que seu nariz não aguenta mais. Agora, fumar o crack, o pulmão cheio de alvéolo, e a gente não vive sem respirar, então aguenta muito mais, usar por muito mais tempo, então vicia mais rápido, absorve mais rápido, tem um pico maior de euforia. E isso piora muito mais o risco de dependência. E aquela história de que a pessoa vai criando uma tolerância, digamos assim, à quantidade, que ela precisa cada vez mais para ter o mesmo efeito, é real? Sim, esse é um dos critérios de dependência química, é exatamente a tolerância. Né? Então, você vai usando cada vez quantidades maiores, obtendo menor sensação de prazer, né? E isso acaba te colocando um turbilhão de que você não sente mais prazer com nada, você não aprendeu a ter prazer a longo prazo só com a droga. E a droga não te dá mais prazer. E aí você vai buscando drogas mais pesadas, maiores quantidades. E aí vem os riscos de overdose, riscos clínicos, né? Exposição a outros riscos, a violência, por exemplo. Né? Os usuários começam a furtar, começam a brigar, Deixam o trabalho, deixam a família. Né? A gente sabe que 1/3 dos usuários de crack tem morte violenta. E nenhuma outra doença na medicina mata tanto. Então, é muito caro. E a gente tem que pensar, por exemplo, esses critérios para você medir a dependência, a quantidade de drogas que vai aumentando, o impacto social, mas a gente não tem como dizer se isso vai acontecer em 2 meses ou em 10 anos de uso, porque cada pessoa reage de uma forma, tem um comportamento, um contexto familiar, social, então não pode falar assim, ele começou a usar agora, mas tudo bem, vamos ver como vai ser, daqui a pouco ele esquece. Tem que dar atenção, assim, que percebeu que está tendo algum uso de droga, porque a gente não tem como saber quem está em risco imediato e quem vai ter um problema daqui a algum tempo. Né? Sim. Eu sempre falo para os pacientes que é a mesma coisa que brincar de roleta russa, né?
Você não sabe que horas vai ter a bala e você vai se dar um tiro na cabeça. Então, não é para experimentar droga, né? Não dá para ser maleável nisso. Eu acho importante falar também que assim, as pessoas às vezes falam, mas todo mundo fuma maconha, isso é mentira. Né? Mesmo tendo aumentado estatisticamente a quantidade dos usuários depois da despenalização, em 2006, só 8% dos jovens usam maconha. Então, quer dizer, é muito maior a quantidade de pessoas que não usam. Então, a gente tem que focar nos que estão usando para que eles não usem mais. Aquela famosa frase que os filhos falam, mas todo mundo usa, todo mundo faz? Todo mundo não, senhor. Inclusive, não é porque todo mundo faz que a gente... Aquela famosa outra resposta de mãe. Você não é todo mundo. Quem é que não estudou isso? Nesse caso também se aplica. Não é todo mundo. Não deixar banalizar e tem que se manter firme em casa. A prevenção é a melhor forma de evitar que isso aconteça. A proximidade com, né, os familiares, assim, a intimidade, para poder conversar do assunto, para perceber mudanças no comportamento. Né? São os pais que vão perceber isso primeiro, ou que deveriam perceber isso primeiro, para poder buscar ajuda. No próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre essa questão da ajuda, porque esse momento é sempre muito difícil. Quando o pai, de repente, pega alguma coisa, pega um cigarro, pega algum utensílio utilizado para usar drogas, e ele tem certeza daquilo, ele não sabe como fazer, o que falar. Às vezes ele pergunta, o filho nega, ele acredita, finge que acredita. Dá muita dúvida de como agir nesse momento. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Agora, doutora, eu queria que a senhora falasse para mim sobre os medicamentos, que deixaram de ter esse papel de remédio e começaram a assumir o papel de drogas. Esse aumento tem preocupado os especialistas, porque são remédios que muitas vezes estão dentro da casa dos jovens, ou os próprios pacientes param de usar do jeito correto e continuam usando por conta própria. Eles são também impactantes na saúde? Sim, então a gente sabe que 5% das pessoas usam tranquilizantes, né? Entre eles que a gente chama da classe de benzodiazepínicos, que é Rivotril, Frontal, Prazolam, Diazepam, enfim, são essas medicações que muita gente faz uso abusivo, né? Então começa com uma prescrição médica e depois continua usando. Então tem uma frustração, quer dizer, passa por uma angústia, toma um remédio. E aí você começa a fazer igual o que eu falei na época da adolescência. Então eu não consigo mais lidar com frustração nenhuma. Eu vou e tomo uma medicação. E a nossa capacidade de lidar com frustração é igual um músculo. Você tem que exercitar para você conseguir aguentar coisas maiores. Quanto mais você não lida e você toma remédio, você vai diminuindo esse seu limiar, que a gente chama de frustração. E cada vez precisando de mais e mais tranquilizantes e também em doses maiores. E o problema vai continuar lá. E esse é um grande desafio, porque toma o remédio, naquele momento você deixa de sofrer, entre aspas, também, porque isso só enquanto o remédio está fazendo efeito. Mas o seu problema continua lá, o conflito familiar, o problema financeiro, a dificuldade com a sua autoestima. Então, é também mais uma enganação desse momento. E aí a gente vê que você vai ter que tratar dois problemas, a causa e a consequência, que é a dependência. E não pode bobear. Remédio também causa dependência, tem que ser com prescrição médica e também pode prejudicar a saúde de uma forma geral, doutora, permanente? Sim, pode sim. A memória, por exemplo, é uma das funções mais prejudicadas com benzodiazepínicos. Então, eu acho importante falar para vocês que estão assistindo, qualquer pessoa que tome tarja preta por mais de 3 meses merece um acompanhamento com o psiquiatra. Porque muitos dos pacientes, eles renovam essa receita com o clínico, com o ginecologista, o cardiologista, e vão tomando anos e anos sem um segmento, achando que estão sendo seguidos pelo médico. E não estão. Eles estão tomando por conta própria e renovando com pessoas diferentes. Então, é muito importante, porque o cérebro não tem muita volta, né? Depois que você vai danificando... Não tem como recuperar. Não é fácil. Os danos que foram causados. 3 meses de uso de remédios controlados, ansiolíticos, antidepressivos, psiquiatra que faz acompanhamento. Tem que ter esse cuidado. Muita gente toma por anos e anos a mesma dose e aí começa a ter consequências. Quando vai tirar o remédio, tem crise de abstinência do mesmo jeito, tem os prejuízos disso, tem que dar atenção para esse assunto. Nas provas a gente vai falar mais sobre palavras, sem pensar sobre isso, o impacto das palavras. São pessoas que precisam de ajuda. A gente não vai falar agora sobre isso com a nossa convidada, a doutora Aide Ferreira, psiquiatra, que continua com a gente aqui no programa. Doutora, no bloco anterior, a senhora falou um pouco sobre essa questão de a importância da família, e ela que vai reconhecer primeiro o uso de drogas, estar atenta a isso. Porque se os pais não sabem como o filho se comporta, ou não passam tempo com o filho, eles não vão conseguir, por exemplo, reconhecer.
E a gente já começa com outras discussões, outras reflexões também muito pertinentes à nossa sociedade. Quais são os sinais que a família vai identificar num jovem que começa a usar drogas? É importante ter essa proximidade exatamente para perceber que modificou, né? Você não vai perceber. Mas principalmente o desempenho escolar, ele vai ficando cada vez pior, né? Isolamento, mudança de comportamento como irritabilidade, agressividade verbal, então a pessoa responder coisa que ela não fazia antes, se isolar demais, ficar muito trancado, mudar os hábitos, trocar noite por dia, enfim, o comportamento, vamos dizer, que seria o normal do seu filho, ele sempre foi de um jeito, ele modifica, é muito pessoal, mas assim, você percebe que alguma coisa não tá legal, porque começa a cair o desempenho e essas funções são alteradas. E aí muitos pais falam assim, mas é da adolescência. Eles têm essa coisa mesmo de se distanciar, ou essa fase de mudança, deixa lá. Como é que a gente consegue saber o que é natural dessa fase de transformação e o que pode ser preocupante? O natural não deve trazer prejuízo para essa pessoa, né? Então, não deve trazer prejuízo no desempenho escolar, na socialização, né? No convívio familiar. No convívio familiar. Então, as tarefas que são, cada família tem o seu jeito de criar, então as tarefas predeterminadas pelos pais devem ser cumpridas. O adolescente pode se irritar, ou falar, ou modificar o comportamento. Porém, a funcionalidade dele se mantém. Quando a pessoa está usando droga, o usuário de droga, ele não consegue mais dar conta das funções. Né? Então, você percebe que as tarefas vão ficando para trás, esse desempenho vai caindo. Né? E sempre, o que a gente sempre fala, o importante é o diálogo. Né? Os pais precisam sentar e conversar, falar, e não deixar como um tabu. Até porque a criança, o adolescente, ele precisa também poder chegar no pai até para contar, ou para falar, ou para fazer perguntas. Então, saber, se informar e conversar, acho que é o melhor caminho. E esse é outro ponto importante, porque as pesquisas mostram que muitos jovens têm medo de contar essas coisas para os pais. Porque eles já sabem o que vem depois. O medo não é claro, bronca tem que vir mesmo. E a gente não pode ficar fingindo que não viu, fingindo que não tem problema. A gente tem que manter, é responsabilidade dos pais. E, inclusive, quando dá algum problema, a doutora fala, eu sou amigo do meu filho, né? Eu quero ter essa relação de confiança. Mas quando tem algum problema, todo mundo vai falar, cadê o pai? Cadê a mãe? Né? Então a gente vai ter que se comportar como pai, tem que se comportar como pai. O que não quer dizer que não vai ter amor, que não vai ter conversa. Como é que a gente vence isso, essa barreira do medo dos pais, de como os pais têm que falar sobre o assunto, têm que cobrar, têm que alertar? É tanta coisa que a gente tem que fazer, qual é a melhor orientação? Então, abrir esse canal de diálogo, acho que daí cada um vai saber como abordar o seu filho de uma forma ou de outra. Mas essa questão de permitir, então, ser melhor amigo, tem que ser amigo sim, mas o papel de pai e mãe não é de ser amigo, é de ser pai e mãe. Né? E cada casa tem suas regras, e as regras têm que ser obedecidas. Né? Então parece, muito careta isso. Não, não é. Né? É importante para a criança que ela tenha limites rígidos para ela entender aonde ela pode brincar, aonde ela pode fazer, o que ela pode fazer. O cérebro não está pronto para tomar várias decisões. E aí que entram os pais explicando o que pode e o que não pode, de acordo com a cultura de cada família. E isso tem que ser cumprido. Né? Na vida é assim. Se a gente não faz algumas coisas, a gente sofre consequências das nossas escolhas. Isso tem que começar desde cedo. Não é jamais usar agressividade ou tanto verbal bater na criança, xingar. Não é isso. Mas é sentar e conversar. Olha, foi estabelecido isso, você não cumpriu, a consequência é que você não vai jogar videogame. Você não vai na festa do seu amigo esse final de semana. Você precisa pensar sobre o que você fez. Né? E falar, a conversa é o melhor caminho. E com o jovem também, porque muitos pais falam assim, a gente dá castigo para a criança, mas para o jovem é mais difícil. Filho é filho. Regras são regras, família é família, em qualquer idade. A gente tem que ir adaptando, é claro, com a faixa etária, você vai conseguir explicar melhor para o jovem, argumentar mais, ele vai argumentar também. Mas a gente não vai perder esse cuidado só porque está jovem. Ainda está numa fase que nem sempre consegue fazer escolhas com toda a consciência das consequências que podem surgir. Sim, até o cérebro amadurece aos 24 anos, mais ou menos. Então, antes dos 24 anos, a tendência é que as escolhas sejam impulsivas. Eu quero agora. Né? Eu não consigo pensar assim, não vou fazer isso, porque isso pode me trazer tal consequência. Então, assim, os pais têm muito medo, mas eu vou me afastar do meu filho. Mas essa é a sua função. Se você não faz isso, se você não limita,
se você não ajuda a edificar o que pode e o que não pode dentro do cérebro desse adolescente, você dá uma permissão para que ele faça coisas que vão destruir a vida dele a longo prazo. Então, o não, o limite, é um sinal de amor, de cuidado, né? E não o contrário. Os pais têm muito medo, hoje em dia pior ainda, porque trabalham fora, deixam o filho muito sozinho, e aí não criam a intimidade, e aí ainda vou falar não quando chego em casa. Eu mal passo tempo com meu filho, o tempo que eu vou passar eu vou ficar brigando, mas é conseguir ir conciliando as funções, né? E, ó, não tem medo. Se ele falar que você é chata, eu brigo que pra mim chato já virou elogio. Porque mãe tem que fazer isso mesmo, pai tem que fazer isso mesmo. Avô, a gente tem que dar esses limites para ajudar os nossos jovens, porque as consequências não são boas nem para eles, nem para nós. A gente não quer vê-los passando por isso. Então, tem que tomar uma decisão difícil mesmo nesse momento. Agora, tem uma outra decisão difícil também, que tem que ser tomada muitas vezes, que é de pedir ajuda. Às vezes a família percebe, mas o papel desse paciente, da pessoa que usa drogas, de querer ajuda, de pedir tratamento, é muito importante. E essa é uma pergunta que a gente recebeu de um telespectador lá de Minas Gerais, o Wesley. Wesley, muito obrigada por compartilhar conosco a sua dúvida. A pergunta é a seguinte: o que ele deve fazer para deixar de consumir drogas? Como se libertar das drogas? A abordagem de tratamento de qualquer dependência química, ela é muito individualizada. Então, assim, a primeira coisa é buscar ajuda profissional, né? Então, a gente fala dos grupos de apoio, do Narcóticos Anônimos, buscar um psicólogo, um psiquiatra, para a gente conseguir traçar um plano de ação específico para cada pessoa. Então, a gente vai investigar de onde veio esse uso de droga, né? Por que essa pessoa procurou, né? O que está causando ela se manter nisso? Porque a gente sabe que muitas vezes o paciente ele pede ajuda, ele fala, eu não quero mais usar. Mas aí ele sai de casa e ele não aguenta, ele não resiste, ele usa de novo, ele sofre. Né? Então, não pode pensar, usa porque quer. Não, é uma doença que a gente chama de crônica degenerativa e ela é fatal. Se você não tratar, você fatalmente vai acabar morrendo pela droga. Então, sempre buscar ajuda, se abrir, falar honestamente. A gente fala que o primeiro passo, os 12 passos, é aceitar que você é um dependente químico. Ele já deu o primeiro passo. Ele já começou com essa disposição que é muito importante, e ele pode buscar, por exemplo, no estado de Minas Gerais, algum hospital, algum centro de referência, inclusive até os próprios grupos de autoajuda, porque eles vão acabar dando alguma sugestão, compartilhando com você especialistas, lugares que você possa procurar ajuda. E é importante que o Wesley, todo mundo e as famílias saibam que não é um tratamento simples, que se faz assim, de uma hora para outra. Toma um remédio, 15 dias, um mês e está resolvido. É tempo, é persistência, é recaída, é tentativa, é manutenção, mas dá certo, não é? O tratamento é a longo prazo, é uma mudança no hábito da pessoa. Né? Então, a pessoa se acostumou a obter prazer fácil, e é aquilo que a gente falou no começo dessa conversa. Né? A gente tem que estimular e ensinar essa pessoa a obter prazer a longo prazo, modificar os hábitos. Então, a gente fala que tem que ter uma conversa muito franca com o paciente. Não adianta eu falar que ele vai poder frequentar bares, porque ele não vai, ele vai cair. Então, a gente vai ajudar montando semana a semana, de repente a gente dá pequenas metas. Nessa semana, você vai fazer isso, isso, isso. E a gente vai traçando junto. E aí, as medicações, porque existem as comorbidades de outras doenças psiquiátricas, ajudam, mas não é só a medicação. Então, é medicação, terapia, família se tratar é muito importante, a codependência, né? Que acaba alimentando o ciclo vicioso do doente. Fazer atividade física, inclusive, mudar o estilo de vida, são coisas que vão fortalecendo o entorno da saúde desse paciente para que ele consiga resistir. Fácil? Não vai ser. A família vai ter que ter paciência, inclusive a própria pessoa vai ter que recobrar a confiança em si mesma, de ver que ela é capaz de voltar ao mercado de trabalho, de passar por lugares onde antes ela usava drogas e que ela não vai poder mais fazer isso. Então, vai exigir muita persistência também desse paciente. Por isso a importância dele ser amparado também pela família, pelos amigos. Quando tem esse apoio é muito melhor. Né? A família precisa se tratar. Então, da mesma forma que a gente falou para o espectador procurar ajuda, quando a família tem dúvidas, de repente ela não sabe como começar, a primeira coisa é buscar um grupo de ajuda. A gente tem o Amor Exigente, o Alanon, o Naranon, qualquer pessoa pode colocar no site de busca, vai achar algum desses grupos próximos, e aí lá você vai encontrar mães, pais, irmãos que passam pela mesma situação, que podem te ajudar. Você entende que você pode falar sobre aquilo, e depois
buscar também, claro, terapia, médico, né? Mas esses grupos são muito importantes para começar o tratamento. A gente tem aqui mais algumas perguntas para responder. Uma telespectadora nossa de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu não vou falar o nome para não expor a situação, mas muito obrigada por compartilhar a sua dúvida. O marido dela é alcoólatra. E ela pergunta onde buscar ajuda. Para o familiar, então, é sempre a gente fala desses grupos de apoio. O Al-Anon, ele é um grupo criado para os familiares dos alcoólicos, né? Os usuários de álcool. Então, é importante ela buscar esse grupo. Em Belo Horizonte, com certeza, Com a gente vai certeza, ter em todas as cidades. Al-Anon. Al-Anon. Isso. E também ela pode. Outra dúvida muito frequente que é essa relacionada ao meu familiar tem um problema, não aceito o que eu faço. Ela pode marcar uma consulta com um psiquiatra ou com um psicólogo, especialista em dependência química, para traçar qual vai ser o plano, né, para como fazer. Com que ela vai fazer a outra pessoa buscar ajuda. Fazer a outra pessoa enxergar que tem um problema. Porque às vezes, por exemplo, talvez o esposo dela ainda não queira ou não reconheça. Mas ela percebe isso. Então ela começa a procurar ajuda para conseguir conduzir para que ele vá ao tratamento. Não vai substituir, mas ela vai conseguir ajudar de uma forma mais efetiva. Sim. Muitas vezes o paciente não sabe que é doente. Porque como ele se restringe a um nicho de pessoas que fazem a mesma coisa, a resposta é assim, mas todos meus amigos fazem isso, todo mundo que eu conheço é igual, então eu não sou doente. Então é preciso sempre começar a tratar os familiares. É reconhecer, a doutora falou, o primeiro passo para a gente conseguir fazer o tratamento de dependência. Agora, a última pergunta para responder, do Márcio Ferreira, de São Paulo, capital. Márcio, boa tarde, muito obrigada pela pergunta. Ele ficou preocupado com a nossa conversa a respeito dos benzodiazepínicos. Aquelas medicações que a senhora falou, 3 meses depois que começou a tomar, tem que buscar um especialista. Ele passou no clínico geral e ele recomendou que ele tomasse um desses benzodiazepínicos, 5 gotas para conseguir dormir. E ele pergunta se ele aceita essa medicação, se ele procura um psiquiatra para receitar o remédio adequado para o problema de insônia. Então, o problema dele é insônia e o clínico passou para ele um medicamento desse grupo para ele dormir. Um psiquiatra conduz o tratamento, ele deveria confirmar essa reivindicação? Como é que é? Assim, qualquer médico pode prescrever, né? A gente fala que o uso contínuo após 3 meses é que deve ser tratado por um psiquiatra. Mas um clínico pode abordar a insônia. Essa é uma medicação usada para insônia. O que eu costumo falar sempre é que, apesar dos generalistas poderem tratar de todas as doenças médicas em geral, é importante que você investigue com um especialista. Se você infarta, é melhor que você vá num cardiologista, né? Se você tem um problema ginecológico, é melhor você ir na ginecologista. Para quem tem o acesso, que tem esse acesso fácil à psiquiatria, acho que vale a pena tirar uma dúvida, bater um papo, ver se a insônia é primária, secundária, né? Mas também não vamos demonizar o benzodiazepínico. Eles são usados de forma criteriosa, não tem problema algum. Então, é importante que você converse com o especialista para tirar sua dúvida, ver se pode fazer alguma outra coisa, higiene do sono, tudo aquilo que a gente sabe que dá para ajudar na insônia, mas se o médico receitou, ele pode tomar o remédio. Mas se você tem dúvida, vai conversar com outro especialista. Inclusive, a gente pode fazer isso sempre. Perguntar para outra pessoa, repetir a consulta, tirar a dúvida de novo. É saúde. A gente não pode brincar, não pode ter dúvida. Tem que ter coragem e a gente faz isso sempre aqui no Vida Melhor. Muito obrigada, doutora, por trazer para a gente esclarecimento sobre esse assunto, que exige coragem da família, do paciente. Mas os especialistas estão sempre prontos para ajudar. Então, vale a pena pedir ajuda mesmo. Seja sempre bem-vinda à programação da Boa Vontade TV, doutora. Nós agradecemos a todos que mandaram perguntas. Nós sabemos também que é difícil falar sobre esse assunto, é sempre dolorido para a família, mas vale a pena, né? E a gente agradece a nossa convidada, a doutora Aide Teida, psiquiatra, pós-graduada em neuropsicogeriatria pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, atua no Hospital Santa Mônica, e conversou com a gente hoje sobre o assunto. Seja sempre bem-vinda à Boa Vontade TV, doutora. Muito obrigada. Obrigada a você que continua com a gente também nessa conversa.